outro, né? Então, os mais próximos excluem os mais remotos, com a exceção do direito de representação. Bem, então, nessa sucessão legítima, nós vamos ter dois tipos de herdeiros. Eles são herdeiros legítimos, né? Mas a gente vai ter, então, dois tipos. Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge colateral, aliás, os descendentes, o ascendente e o cônjuge, que são herdeiros legítimos necessários, tá? Por quê? Porque eles sempre herdam aquele 50% que a gente chama de legítima. Essa terminologia tem que estar bem clara para vocês. Tá? O que é a legítima? É essa reserva, né, que é destinada aos herdeiros necessários. Bem, os descendentes é a primeira classe, em concorrência com o cônjuge, o companheiro, dependendo do regime de bens. Essa parte do conteúdo que a gente ainda não viu. Ascendentes em concorrência com o cônjuge e companheiro, que nós vimos. Cônjuge ou companheiro, né? E os colaterais é a quarta classe, a última classe, que também não vimos, e que são facultativos. Por que facultativos? Porque eles só herdam se não tiver testamento dispondo diferente. Eles não têm o direito da reserva da legítima. Então, eles acabam herdando o que não entra no testamento. Eles podem ser beneficiários em testamento, assim como não, e sobrando herança, eles vão herdar daí. Por isso que eles são facultativos. Bem, e ainda aqui tem que lembrar a questão do companheiro, que ainda está duvidosa a relação dele ser ou não herdeiro necessário, né? Porque o Supremo não definiu isso. Ele definiu que ele concorre com o cônjuge, concorre com descendente, com ascendente, herda sozinho, mas ainda está indefinida a questão de ser ou não herdeiro necessário. Bem, aqui então a questão da sucessão testamentária, que é aonde a pessoa tem liberdade, então, para dispor para quem ela vai deixar o seu patrimônio. Ela tem, na verdade, uma ampla liberdade, mas essa liberdade ela tem uma limitação quando houver herdeiros necessários, que é o que a gente estava falando. Como é que ela pode beneficiar alguém em testamento? De duas formas, indicando herdeiros testamentários, cuidem essa terminologia, tá? Que são aqueles que sucedem a título universal, que nem os herdeiros legítimos. Eles recebem quinhões ideais, tá? Então, por exemplo, eles recebem 30% do patrimônio, ou eles recebem... Só vou mudar uma coisa aqui, sucessão a título universal, quinhões ideais, né, que pode ser, então, percentual ou frações, tá? Então, eles recebem sobre o todo, eles não sabem o que eles vão receber concretamente, a não ser lá na partilha. E a sucessão a título singular é o legatário, né, que a lei fala, se vocês olharem o código ali, estudarem, e é bom olhar mesmo, estudar pela lei também, vocês vão ver que todo o tempo o legislador fala herdeiro ou legatário, é uma figura diferente, tá? Ele também é beneficiado no testamento, mas ele é beneficiado com um bem determinado ou um direito determinado. Então, deixo 50 mil reais, isso é um bem determinado. Tá? Ele sabe, desde a abertura do testamento, que ele tem direito a 50 mil. Tá? Ou então, deixo um carro, ou deixo o usufruto do meu escritório. Então, esse bem ou direito determinado faz dele uma figura diferente, que é a figura do legatário. E a gente chama de sucessão a título singular por causa disso, né? Porque é determinado, ele não participa do todo. Bem, nós vamos ter a situação da reserva da legítima, né, que é aquela reserva de 50%, que é do herdeiro necessário. Uma pessoa, a mesma pessoa, ela pode ter mais de um título sucessório. Por exemplo, o filho, ele é um herdeiro legítimo necessário, é o primeiro herdeiro, né, o descendente de primeiro grau é o primeiro, e ele é necessário. Mas ele também pode entrar no testamento ou como herdeiro testamentário ou como legatário.
Então, nesse caso, a mesma pessoa tem 2 títulos sucessórios. Tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui de uma cláusula. Ó. Deixo 1/2 do meu patrimônio líquido para meu filho A. Metade do meu patrimônio líquido para meu filho A. Ou seja, ele deixou toda a parte disponível. Se foi metade do patrimônio líquido, é tudo para o A. E ele tem 3 filhos. Então, nesse caso, a parte disponível, que no exemplo aqui seria 60 mil, uma herança líquida de 120, toda a parte disponível fica para o filho A, tá? Fica para o filho A. Eu não revisei esses slides. Então, assim, ele está sendo beneficiado com toda a parte disponível, mas isso não tira dele o direito da legítima. Então, ele vai receber como herdeiro testamentário 60 mil e como herdeiro necessário mais 1/3 dos outros 60 mil, que daria 20 mil, né? Mais 20 mil, então, da outra parte, tá? Então, ele fica extremamente privilegiado, na verdade, porque a totalidade dele acaba sendo de 80 mil. Depois, o filho B, 20, o filho C, 20. Mas isso não fere o princípio da igualdade de filiação, porque na sucessão esse princípio ele tem que ser observado na legítima. A lei textualmente dá esse direito de deixar a parte disponível para quem quiser, inclusive para um dos filhos. Ficou entendido isso aqui, gente? Então, a gente chama isso de 2 títulos sucessórios. Por que é importante entender essa situação de título sucessório? Por causa da renúncia e da aceitação. Já vou falar sobre isso, mas já vou adiantar. Quando uma pessoa aceita a herança, ela não pode aceitar parcialmente. Ou ela aceita o todo, ou ela renuncia ao todo. Mas se ela tem 2 títulos sucessórios, ela pode fazer isso. Tá? Tem artigo expresso dizendo. Então, por exemplo, esse herdeiro testamentário A, ele poderia renunciar a essa herança testamentária. E aí, toda a legítima, os 120 mil, seria dividido entre os 3. Ele continuaria participando da legítima. Assim como ele pode renunciar à legítima, deixar só para os outros 2 irmãos e ficar com toda a parte disponível. Tá? Por isso que é importante a gente ter essa visão do que é título sucessório. Bem, aqui eu coloquei título sucessório com herdeiro facultativo. Tá? Um herdeiro facultativo ser beneficiado em testamento. Bem, o exemplo seria que os parentes mais próximos do testador seriam 4 irmãos. O A, o B, C e D. Tá? Bem, irmãos são colaterais, são os primeiros colaterais, colateral de 2º grau, que é o primeiro colateral. Então, se ele só tem irmãos, ele não tem herdeiro necessário, porque colateral é herdeiro facultativo. Se ele não tem herdeiro necessário, ele pode colocar quanto ele quiser no testamento. Tá? Ele pode dispor da totalidade do seu patrimônio em testamento. Então, eu coloquei aqui a cláusula testamentária, deixo 40% do meu patrimônio para o asilo X, tá? Então, o asilo X é um herdeiro testamentário, é um terceiro herdeiro testamentário, e aí, só para lembrar também, gente, revisando o conteúdo, que esse asilo X, ele tem que ter capacidade sucessória, ele tem que existir formalmente como pessoa jurídica no momento da abertura da sucessão, tá? Senão ele não tem legitimidade para receber herança. Bem, então ele deixa 40% da totalidade do patrimônio para o X e deixa mais 30% para o irmão A, tá? Então ele colocou dentro do testamento 70% do patrimônio dele. Não há nenhum problema em relação a isso. Tá? Ele não tem nenhum problema, porque ele só tem herdeiro facultativo. Bem, então, do testamento, o asilo X leva 40%, o irmão A 30%. Só que sobra 30% ainda da sucessão legítima. Então, na sucessão legítima, os herdeiros são os facultativos, os irmãos,
os 4 irmãos. Até aqui eu errei o exemplo aqui. Deixa eu trocar aqui, gente. Depois eu ponho para vocês, certo? Aliás, eu nem coloquei ainda para vocês. Eu vou tirar um dos irmãos aqui para dar esse cálculo certo. Assim, ó, ele tem, o testador tem como parentes mais próximos 3 irmãos, então o A, B e C. Bem, eu tinha colocado um a mais. Então, esse A é o beneficiado aqui, ó, no testamento, mas ele não deixa de receber também na sucessão legítima. Entenderam? Então, aqui na sucessão legítima sobrou 30% é 10% para cada irmão. Então, no final, esse irmão A leva 40%, mas com 2 títulos sucessórios. Um como herdeiro testamentário e outro como herdeiro legítimo facultativo. Tá? Antes de seguir nos slides, só vou dar um exemplo concreto para vocês de um caso que a gente está trabalhando agora, em que a testadora colocou assim no testamento: deixo meus móveis para a cuidadora dela. E o imóvel ela teria deixado para os irmãos e mais um outro prédio para uma instituição. Bem, na verdade, quando ela colocou deixo esses móveis, e essa é uma polêmica que se estabeleceu, ela não quis dizer, a gente entende, está defendendo dessa forma, que documentos, livros, objetos de uso pessoal fosse também para essa cuidadora, tá? Roupas, né? E aí se estabeleceu um litígio dentro do processo em virtude disso, né? E a gente está defendendo que as roupas, né? Roupas de cama, as roupas da falecida, livros dela, documentos dela, ficariam para a família e não entrariam nessa cláusula. Por que a gente defende isso? Porque a expressão que ela usou, deixo os móveis, se tu pegar o conceito técnico de móveis lá no direito, tu vai ver que é tudo aquilo que pode ser transportado, né? Faz aquela diferença de bem imóvel e tal. Só que nas regras de interpretação de testamento, tu tens que reconstruir a vontade do testador. E aí se está defendendo que na vontade dela, com outros tipos de provas, se for necessário, era simplesmente os móveis. É até um pouco assim deduzível isso, né? Que uma pessoa não iria deixar os seus documentos pessoais, por exemplo, para um estranho, né? Então é um litígio que se estabeleceu, a gente vai esperar a decisão do juiz, o próprio juiz do inventário pode decidir, porque é só uma questão de interpretação, não precisa ir para as vias ordinárias. E é até meio estranho, assim, uma pessoa está brigando por bens que, na verdade, não tem nem valor, né? Inclusive, as roupas já foram até doadas, né? Então, é complicado. Mas a ideia que eu quero passar é essa para vocês, né? Pensando, então, que a gente pode ter esse tipo de litígio, chegar a esse ponto, o que sobra do patrimônio vai para a sucessão legítima, né? E aí é dos herdeiros legítimos, mesmo que eles estejam beneficiados também no testamento. Certo? Bem, depois, gente, nós trabalhamos com o princípio da Saizine, que vocês devem estar notando, até pelos exercícios, é o principal princípio, né? O princípio da Saizine, ele vai reger todo o direito sucessório e ele ele significa que no momento que a pessoa morreu, ou seja, na abertura da sucessão, já há essa transferência imediata do patrimônio, tá? É como se fosse o fato gerador de tudo o que vai acontecer nessa sucessão. Então, mesmo que o inventário seja feito anos mais tarde, que não poderia, na verdade, a lei fala que é 60 dias, mas na prática a gente sabe que isso acontece, tem que se reconstruir aquele momento da abertura da sucessão, para ver o quê? Ver quem são os herdeiros naquele momento, qual é o patrimônio naquele momento,
qual é a legislação aplicável daquele momento. Então, aqui eu trouxe alguns efeitos desse princípio da Saizine. O primeiro deles é que, quando a pessoa morre, vai ocorrer diríamos assim, um fenômeno, que é uma ficção jurídica, de que torna aquela herança, todo aquele patrimônio, ele forma um todo indivisível, que a gente chama de monte mor. Tá? Então, se a pessoa deixou terreno, casa, dinheiro, veículo, né? Tudo entra nesse monte mor, que vai ter uma natureza jurídica de bem imóvel, e nasce um condomínio entre todos os herdeiros, tá? Até eu deveria ter colocado aqui, ó, condomínio. É um condomínio forçado, porque é por força de lei. Todos os condôminos, e mais, inclusive o meeiro, se tiver meeiro, eles integram esse condomínio. Bem, com a abertura da sucessão, se vê, então, qual é o patrimônio existente naquela época. Então, por exemplo, se tinha gado, tem que ver quanto de gado tinha na época da abertura da sucessão, porque o que nasceu depois seriam frutos dessa herança e já pertencem aos herdeiros, né? Só que lá na partilha que esses frutos são distribuídos também. Por que a gente faz a diferença? Porque sobre esses frutos não teria imposto, eles não foram transmitidos, não existia isso no momento da abertura da sucessão. Então, se verifica qual é o patrimônio, quem são os herdeiros que estavam vivos naquele momento. A gente acabou de ver no exercício, né? Eu coloquei no exercício, o Rafael morre, Teresa e Alfredo incomoriense, os pais incomoriense. Então, eles não são herdeiros. Agora, se a Teresa sobreviveu, mesmo que seja por minutos, ela chegou a herdar. Então, é efeito do princípio da Saizine. Bem, e aí cria-se uma possibilidade de aceitação ou de renúncia dessa herança, porque apesar do princípio da Saizine já transmitir para os herdeiros, não significa que eles são obrigados a aceitar, né? A gente já vai comentar um pouquinho melhor, relembrar um pouquinho do que a gente viu sobre isso. E depois que aceita ou renuncia, não pode voltar atrás. Aí o que ele pode fazer? Ele pode ceder os direitos hereditários. Então, assim, no momento em que a pessoa é titular desses direitos hereditários, ela tem liberdade de vender os direitos, ela tem liberdade de doar os direitos, mas ela tem que fazer observar as regras de condomínio. Por exemplo, se ela for vender, ela tem que oferecer primeiro para os condôminos, para os demais, para os coherdeiros, tá? E a legislação aplicável, então, é da época da abertura da sucessão, tem que se verificar qual a legislação que tinha naquela época. Eu até acho que selecionei uma jurisprudência que mostra isso, com uma exceção, gente. Aqui nós temos uma exceção, que é o direito processual. Tá? Porque o direito processual, e isso está expresso lá no texto do Código de Processo Civil, vai se aplicar à legislação, então, da época do processo de inventário, na questão processual. Mas no direito material, inclusive relativo aos próprios tributos, é o da época da abertura da sucessão. Então, a gente tem muitos exemplos na jurisprudência na questão tributária, porque os estados, eles alteram frequentemente as alíquotas, agora estão prestes a alterar novamente, tem todo o movimento de mudança. Então, se alterar agora, por exemplo, vamos supor que o Rio Grande do Sul, que atualmente adota de 1% a 6% de alíquota de imposto, venha adotar de 1% a 8%. Então, toda a abertura da sucessão que se der até o momento da vigência dessa lei, se aplica a legislação da época da abertura da sucessão. Então, se a lei for, por exemplo, entrar em vigor daqui a um mês e a pessoa faleceu hoje, mesmo que o inventário dela seja feito daqui a 2, 3 meses, se aplica nessa questão a legislação da época da abertura. Tá? Tudo efeito do princípio da Saizine.
Bem, a aceitação ou a renúncia, Prof, né? Pode falar. Eu Fala. não entendi a parte ali do slide anterior sobre o condomínio entre os herdeiros. Assim, ó. Imagina o seguinte, ó, que a pessoa deixou carro, terreno e dinheiro, tá? Bem, esses 3 bens, quando ela morre, forma o Monte Mor, que é considerado, inclusive, um bem imóvel, onde todos têm a sua cota. Eles estão em condomínio. Então, nenhum deles é o dono total do carro, nenhum é o dono total do dinheiro, nenhum é o dono total do terreno. Cada um tem uma cota sobre o todo, por isso que é condomínio. Quando é que termina esse condomínio? Quando termina o inventário e sai a partilha. Então, o que vai ser a partilha? A partilha vai dizer, olha, o terreno vai ficar para fulano, o dinheiro para Beltrano, tá? A casa para Ciclano. Quer dizer, é lá na partilha que extingue esse condomínio, ainda que possa continuar o condomínio em relação a algum bem. Por exemplo, se a pessoa faleceu e deixou só a casa e tem 3 filhos, mesmo que faça a divisão, faça o inventário, a partilha vai terminar em condomínio, porque só tem aquele bem. Tu entendeu agora? Eles são. Sim, eu acho que eu me confundi, que eu tinha entendido que o condomínio entre herdeiros seria quando tivesse testamento. Não, é em Aí não fez todas as sentido para mim. situações. É em todas as situações, tá? Entendi. É que o herdeiro testamentário, aliás, o legatário, ele já sabe o que será dele lá no final. É como se ele tivesse fora desse condomínio, porque ele sabe o que é dele. Só tem um detalhe, a gente vai ver melhor isso quando ver sucessão testamentária, mas tem um detalhe que eu já vou adiantar para vocês. Ele tem que aguardar o inventário, porque pode que o seu legado não possa ser pago, se tem muita dívida, tá? Mas não se preocupe com isso, que a gente vai ver isso na segunda parte do conteúdo. Bem, então vamos falar da aceitação. A aceitação, gente, é chamada também pela doutrina de adição, é quando o herdeiro ou o legatário, eles concordam com essa transmissão, e ela simplesmente é uma confirmação do que o princípio da Saizine já tinha definido. Então, ela pode ser expressa, tácita ou presumida. Quando que é expressa? Quando é por escrito, que eu falei já para vocês que ela está em desuso. Não há necessidade de aceitar a herança por escrito, tá? Não tem uma peça processual da aceitação como antigamente tinha. A aceitação tácita é a mais comum, quando a pessoa já age como herdeiro. Ela começa já, ela toma posse, ela começa a administrar os bens, ela dá procuração para um advogado, representá-la no inventário, tá? Então, ela já está agindo como herdeiro, ou ela faz uma cessão dos seus direitos hereditários. E a presumida, cuidem esses dois, ó, parece que é a mesma coisa, e não é. A presumida é quando ela é notificada pelo juiz para se pronunciar se ela renuncia, aceita ou renuncia à herança. E ela não se pronunciando, tá? Dentro do prazo que o juiz estabeleceu, presume-se a aceitação, por isso que é presumida, tá? Então, ela não tomou nenhum ato, não fez por escrito, nem tacitamente. E aí há uma necessidade de saber se ela quer ou não a herança. Então, qualquer interessado pode pedir para o juiz notificá-la, uma notificação judicial, e ela não respondendo no prazo, presume-se que ela aceitou, tá? Agora, a renúncia, ela tem uma importância maior, porque ela afasta o princípio da Saizine. Então, ela vai retroagir, tá? Ela retroage e é como se o herdeiro nunca tivesse sido herdeiro quando ele renuncia. Bem, por isso ela sempre será expressa. Só se admite renúncia na forma expressa. Como que ela tem que ser feita? Ou ela é feita por escritura pública,
num tabelionato, então, ou ela é feita por termo nos autos do processo de inventário, tá? Bem, qual é o efeito da pessoa, da renúncia dela? Quando ela renuncia, ela aumenta a cota dos co-herdeiros que estão ao lado dela. Então, se são 3 filhos e um renuncia, aumenta a cota dos outros 2, tá? Se não tem nenhum no mesmo grau, na mesma classe, vai para a próxima classe. Então, é um filho, ele renuncia, não tem mais nenhum. Então, são os netos que vão receber por direito próprio, tá? Passa para eles por direito próprio. Bem, se não tem nenhum descendente, nem filho, nem neto, daí vai ver a próxima classe. Então, daí vai para a classe de ascendentes. Se não tem nenhum, vai para a classe do cônjuge, vai seguindo. Pode até que não tenha ninguém. Daí vai ser uma sucessão do poder público, né? Com a herança adjacente, que depois nós vamos ver também. Tá? Bem, a exclusão do herdeiro. Então, quando que o herdeiro pode ser excluído, perder o direito da herança? Nós temos essas 3 possibilidades aqui. Eu vou falar primeiro dessa última aqui, que é só no testamento, quando a pessoa não tem legitimidade para receber bens naquele testamento. Está previsto expressamente no artigo 1801, que são as pessoas que se envolvem na feitura do testamento. Então, se eu sou testemunha de um testamento, eu não posso ser beneficiada naquele testamento. Eu não tenho legitimidade, tá? O tabelião que faz o testamento não tem legitimidade para receber bens daquele testamento. A pessoa que escreve o testamento a pedido do testador não tem legitimidade para receber bens naquele testamento. Então, é uma incapacidade relativa, é só em relação àquele testamento. Agora, essas outras 2 situações aqui nos interessam mais, porque aqui é uma sentença judicial que vai afastar o herdeiro do direito da herança. Então, tem as 2 situações, a indignidade e a deserdação, né? A gente viu minuciosamente isso e nós vimos que não são a mesma coisa. As 2 são formas de exclusão de herança, mas não são sinônimos, né? A indignidade atinge todo tipo de herdeiro e legatários. Então, a pessoa pode estar sendo beneficiada lá com um carro no testamento. Se ela cometeu um ato de indignidade, ela pode perder direito a esse carro. Atinge direitos herdeiros necessários, facultativos, testamentários e legatários. Bem, as causas são aquelas previstas expressamente na lei, é o artigo 1814, e aí vai ser aquele do homicídio, tentativa de homicídio, contra o autor da herança, seu cônjuge, companheiro, descendentes ou ascendente. Depois vai ter aquelas causas de crime contra a honra, denunciação caluniosa, né? Nos crimes contra a honra é contra o autor da herança ou contra seu cônjuge ou companheiro. E os casos que a lei prevê de quando a pessoa interfere na liberdade de testar da pessoa. Então, ela destrói o testamento, ou ela vai fazer uma coação para o testador fazer o testamento, ou ela adultera esse testamento, então ela pode ser declarada indigna por isso, tá? Tem que entrar com uma ação judicial para declarar a indignidade, a ação de indignidade, no prazo de 4 anos, a contar da abertura da sucessão. Conversamos bastante sobre isso, né? E a deserdação também tem causas tipificadas em lei, mas a deserdação é apenas para excluir o direito da legítima dos herdeiros testamentários. Então, só dos herdeiros necessários, desculpa. Então, só herdeiros necessários que podem ser deserdados. Não precisa deserdar herdeiros facultativos, tá? Basta colocar o testamento beneficiando outras pessoas. Mas o necessário, aquele que tem a reserva da legítima, dos 50%, se o testador não quer que ele herde, ele tem que deserdar. E aí ele tem que ver as causas que a lei possibilita essa deserdação.
né, que são as mesmas da indignidade, e mais as causas previstas no 1962, 1963, que vai ser ofensa física, injúria grave, as relações ilícitas com a mulher, com o marido, né? E mais o abandono, né, na doença ou alienação mental. Então, são causas também tipificadas em lei, que o testador tem que usar para fazer a deserdação, colocar no testamento, mas não basta isso. Quando o testador morrer, os herdeiros têm que provar a existência dessa causa numa ação de deserdação. E aí também tem que entrar com ação no prazo de 4 anos, a contar daí da abertura do testamento, tá? Bem, depois, gente, aqui eu coloquei para nós revisar rapidinho o direito de representação. Só um pouquinho, gente. O direito de representação, gente, é o seguinte. Só um pouquinho, eu vou ter que mandar uma mensagem aqui para essa pessoa que não para de me ligar aqui. O direito de representação, gente, ele não está previsto em todas as classes, ele está previsto apenas na classe de descendentes ou na classe de colaterais. Eu acho que eu até pulei aqui uma. Não. Ou na classe de colaterais para irmãos, somente para irmãos, tá? Bem, o direito de representação, ele vai existir, depois eu volto para aquele slide, melhor nós ver isso aqui primeiro. Ele vai existir, então, na situação... Não, eu não fiz um slide específico, vai ter que ser aqui, ó. Ele vai existir numa situação de que o herdeiro beneficiado ou ele é pré-morto, ou ele é excluído por indignidade ou deserdação, tá? Então, por exemplo, a pessoa faleceu, tinha 3 filhos, e um dos filhos é pré-morto e deixou netos. Ou então, o filho é indigno ou deserdado e deixou descendentes também, tá? Bem, então está aqui o que eu falei, ó, somente na classe dos descendentes e nos colaterais, como direito dos sobrinhos, que ainda também não vimos. Somente vai ocorrer se ainda tiverem herdeiros na mesma classe e grau do representado. Então, isso que a gente trabalhou bastante na outra aula, né? Vocês revisem bem aquilo, porque não tem direito de representação para renunciante, tá? Mas se a pessoa era, por exemplo, indigna e tem irmãos que vão ser herdeiros, ela será representada. Agora, se ela renuncia e tem irmãos que vão ser herdeiros, ela não será representada, tá? Então, aqui coloquei o exemplo, ó. Tem 3 filhos, filho 1, 2 e 3, que serão os herdeiros por direito próprio. A princípio, são os filhos que vão receber herança. Bem, o primeiro herdeiro, ele aceita a herança, tá? Se ele aceita, os filhos dele não vão receber nada. O segundo filho renuncia. Se ele renunciar, os filhos dele também não recebem nada, tá? Agora, o terceiro filho é pré-morto, ou ele poderia ser indigno. Então, a parte que seria dele seria dividido entre os seus filhos. Bem, então, essa herança, que a princípio seria para os 3, vai ser dividida em 2 partes. O 1, com direito próprio, vai receber metade. E o 3, que é pré-morto, a parte dele de 1/2, é dividido entre os filhos dele, em partes iguais. Tá? Ficou claro? Vocês têm que ver bem isso, porque vira e mexe, né, a gente acaba esquecendo de algum detalhe. Tu vai ter o direito de representação quando tu tem alguém ainda na classe do representado. Se tu não tem ninguém, pode ser que os de baixo venham a ser por direito próprio daí só. Tá? Bem. Prof, fala. No exercício que era para a presença de hoje, fala na questão 2 do Carlos do Rodrigo, que seria por direito próprio. Eu não sei se tu chegou a corrigir no começo da aula.
corrigi no começo da aula. Falar nisso, bom. essa aula está sendo gravada. Alguém lembrou de gravar? Tá gravando, tá gravando. Então, obrigada para quem lembrou, porque eu não lembrei. Assim, Não, ó, eu vou, Tá. eu vou voltar naquele exercício, então. Tá. O que acontece ali, ó? Quando, na segunda opção, eu coloquei a Tereza sobrevivendo. Então, do Rafael passou para a Tereza. Ela não é pré-morta ao Rafael, entendeu? Ela recebeu do Rafael. E aí, quando ela falece, esse patrimônio vai para os filhos dela, que são os outros que eram irmãos do Rafael também, mas eles aqui estão recebendo não por serem irmãos do Rafael, mas por serem filhos dela. Então, eles estão recebendo por direito próprio, não estão representando ela, estão recebendo dela. Entendeu? Entendi. Eu tinha marcado essa alternativa, só queria ver se eu tinha pensado certo. Uhum. Então é por aí. Tá. Tá Obrigada, prof. Tá. Então, vamos revisar aqui a classe dos descendentes. Bem, a classe dos descendentes é a primeira classe, então, né? Eles são herdeiros legítimos necessários, eles vão concorrer com o cônjuge dependendo do regime de bens, o que não cai na prova, porque a gente não viu ainda. Os mais próximos excluem os mais remotos, quando for por direito próprio. Então, tem filhos, é os filhos dos herdeiros. Não tem filho, é os netos. Não tem neto, é bisneto, tá? Quando é direito próprio, vai assim. Mas a gente tem o direito de representação, que é infinito nessa classe. Então, por exemplo, 3 filhos, né? Herdeiros são 3 filhos, um é pré-morto, tá? Que deixou 4 filhos, que seriam netos, então, desse hereditando. Um dos netos também é pré-morto e deixa 2 descendentes, que seriam bisnetos do hereditando. Então, na verdade, essa herança, ela seria dividida em 3 partes, tá? 1/3 para cada filho. A parte do filho pré-morto é dividido pelos 4 netos. E a parte do neto pré-morto é dividido em 2 partes para os bisnetos. Tá? Então, na classe dos descendentes, eles são extremamente protegidos. Esse direito de representação, ele vai indo enquanto tu tiver um descendente. Certo? Bem, na classe dos ascendentes, na segunda classe que a gente viu, então, para a gente ir para a classe do ascendente, é porque tu não tem nenhum descendente, tá? Isso vocês têm que gravar sempre, é uma ordem hierárquica. Primeira classe descendente, segunda classe ascendente. Então, para te ir para a segunda, tu não tem mais ninguém lá. Não importa por quê. Podem ter renunciado, pode ser pré-morto, ou poderiam não existir, tá? Tu não tem nenhum descendente, é ascendente o herdeiro. Eles também são necessários, eles também são legítimos necessários, ou seja, eles têm a reserva da legítima. Mas eles vão concorrer com cônjuge e companheiro, independente do regime de bens, tá? Então, isso vai cair na prova, porque a gente viu, a gente teve essa explicação. Ou seja, quando a pessoa faleceu e deixou ascendente, se ela é casada ou se ela vive em união estável, e aí tem um detalhe, gente, o casamento e a união estável tem que estar em vigor no momento da morte. Se ela estava divorciada, já não tem direito hereditário, tá? Mas ela morreu e ainda estava na constância desse casamento ou dessa união estável. Então, esse cônjuge companheiro, ele é herdeiro junto com os ascendentes. Bem, aí nós vamos ter que analisar o regime de bens, porque antes de dividir a herança, a gente dá a meação que vai depender do regime de bens. Então, por exemplo, era a comunhão universal. Então, metade de todo o patrimônio é do sobrevivente, porque já era dele. E aí o resto é herança, aonde ele vai entrar de novo. Tá? Bem, a regra do ascendente, o mais próximo exclui o mais remoto sem representação. Ou seja, tu tem mãe e não tem pai. A mãe vai receber sozinha, se tem cônjuge, vai dividir com o cônjuge, mas os avós paternos não recebem. Lembrem-se do exemplo lá do Leandro, né?
que ele sem mãe, a herança dele iria só para o pai, ainda que ele tivesse avó materna. Agora, como o pai é excluído pela indignidade, aí sim vai para os avós. E ainda aquela divisão das duas linhas, que também estava no exercício que era para vocês fazerem. Né? A divisão, antes de dividir entre os avós, a gente divide 50% para a linha materna e 50% para a linha paterna. Tá? Bem, na concorrência com o cônjuge ou o companheiro, nós vamos ter as situações, as cotas do cônjuge que a lei vai colocar de forma expressa. Então, se o cônjuge ou companheiro estiver concorrendo com ascendentes de primeiro grau, pai e mãe, são cotas iguais, tá? Então, cônjuge, pai e mãe, 1/3 da herança para cada um. Cônjuge e pai, porque a mãe é falecida, 50% para cada um, certo? Fora a meação que ele possa ter em virtude do regime. Bem, se ele estiver concorrendo com avós, né, a pessoa faleceu e deixou como parentes mais próximos os avós, tá? Então, essa pessoa casada, ela vai deixar herança, metade da herança para o cônjuge. Ele é privilegiado, ele tem direito sempre à metade da herança, 50%. E os outros 50% é que dos ascendentes. Certo, gente? Bem, nós vimos, então, vários exercícios, tá? Eu acho que vocês têm condições ali até de criar exercícios, se vocês quiserem, nesse conteúdo. Como eu disse para vocês, é um conteúdo até curto para a prova, assim, normalmente eu vou bem além, tá? Mas eu quero repassar, deixa eu ver se ainda aparece aqui as jurisprudências que eu selecionei. Jurisprudência, aqui. Com essa jurisprudência, viu, né? Eu peguei no Tribunal de Justiça decisões recentes, vejo que eu tenho aqui, essa primeira aqui é de agora, agosto de 2020, mas que dá para a gente fazer uma relação com o conteúdo que a gente viu, tá? Bem, na primeira, aqui é uma situação bem interessante. Vocês estão vendo o Word? Sim? Gente, alguém abre só para me dizer. A jurisprudência no Word está aparecendo na tela? Sim, está aparecendo. Sim. Tá, jóia. Então, aqui, Aparecendo. a primeira... Tá. A primeira, gente, é uma situação que nem eu sabia. Eu adoro ler jurisprudência porque a gente sempre aprende. O que eles fizeram? Olha que situação interessante. Tem a ver com o princípio da Saizine, inclusive. Ó. Houve uma ação declaratória em relação à situação do imposto de transmissão, porque o Estado, né, o que deu para entender foi o Estado, estaria questionando de que o plano de previdência privada da pessoa que faleceu não tinha sido objeto do inventário, não tinham arrolado como bens do inventário. E aí, depois eu até pesquisei se tinha mais decisões nesse sentido, e tem realmente. Os tribunais entendem que, ainda que seja um plano de previdência privada, que é aquela situação em que a pessoa vai fazendo uma espécie de uma poupança, né? Vai depositando mensalmente um valor para usufruir quando se aposentar, né? E certamente essa pessoa faleceu antes disso, né? Então, esses valores que estão depositados, o Estado defende que seriam bens de herança. Só que há um posicionamento bem firme dos tribunais de que não, de que isso tem uma natureza de seguro, tá? E, portanto, não integra a herança. Isso é recebido pelos herdeiros, mas não a título de herança, porque é um contrato estabelecido, né, com a pessoa que veio a falecer,
inclusive ela pode até indicar nesse contrato outros dependentes que não sejam os herdeiros, né? Então, os tribunais entendem que não entra no inventário, é excluído do inventário mesmo, porque não se caracteriza patrimônio da pessoa. Fica assim até um pouco difícil de entender isso, né? Porque a pessoa iria usufruir desse patrimônio depois, né? Depois que ela se aposentasse, ela acaba falecendo antes. Então, quando a gente lê assim, os argumentos do Estado, a gente percebe que eles têm uma certa razão, mas se trabalha em toda a legislação de seguro nisso aqui, né? Então, não caracterizaria patrimônio, né? Bem, patrimônio de herança, né? Esse outro aqui, ó, é a universalidade, então, também diz respeito ao princípio da Saizine, e era em relação à posse, ó, a arguição de usucapião, tá? Uma ação de reintegração de posse que uma suposta filha de criação estaria pleiteando usucapião em relação a um patrimônio que seria bem de herança, tá? Só que na verdade, não ficou provado, né, que ela teria completado a prescrição aquisitiva dentro do prazo, então, todo o período antes do falecimento da pessoa, né? Ela não conseguiu comprovar isso. Portanto, esse bem não seria dela, mas sim da herança, ainda que ela viesse a integrar como herdeira, porque aí tem um processo paralelo para o reconhecimento da filiação socioafetiva dela, tá? E aí, pelo que a gente consegue perceber no processo, ela comprovou, inclusive, que havia um comodato ali, que haveria uma autorização para ela usar, e na verdade, quando tu caracteriza o comodato, tu não tem usucapião. Porque a pessoa que está usufruindo em comodato, ela não está se sentindo como dona, ela não tem o ânimo de dono, né? Ela sabe que existe um contrato, que pode ser até verbal, mas tu vai ter que fazer prova, e isso tira dela o ânimo de dono, então ela não pode requerer usucapião de um bem que está incomodado, tá? Então a discussão era em cima disso, em virtude do patrimônio que teria que ser visto existente lá na abertura da sucessão. Bem, nesse aqui, também é uma reintegração de posse. Deixa eu me lembrar bem o que é esse aqui. Esse aqui é o seguinte, tem a ver com o condomínio, ó, tá? Tinha um determinado bem lá que está sendo inventariado, que provavelmente estava na posse de terceiros, tá? E aí uma irmã uma das co-herdeiras ajuizou a ação de reintegração de posse. E aí houve a discussão se ela teria legitimidade para isso, né? Porque o inventário não teria sido aberto ainda, quando tu tem o inventário aberto, quem representa a sucessão é o inventariante. Então, provavelmente foi isso. A pessoa que estava na posse, os terceiros estavam na posse, alegaram a ilegitimidade dela, mas o tribunal confirmou a sentença, então, de que ela tinha, sim, legitimidade, porque ela é herdeira. Como herdeira, ela é condômina, em virtude daquele condomínio que a gente falou, né? Enquanto não abre o inventário, não tem inventariante responsável, nomeado, qualquer dos co-herdeiros podem defender a posse dos bens. Tá? Bem, esse aqui eu até peguei algumas partes do acórdão, porque é uma situação de indignidade, ó. A filha da autora da herança, ela foi condenada por homicídio qualificado da sua genitora, tá? Houve a condenação no júri, né? E aí, na ação de indignidade, então, ela foi excluída da herança, tá? Bem, o que eles discutiram? A questão da sucessão por representação. Então, provavelmente, ela deveria ter filhos, tá? E aí, que esses filhos pleiteavam a representação.
Só que olha só que interessante, ó, por isso que eu peguei uma parte do acórdão. Vamos só ler antes aqui, ó. Indignidade é a privação do direito à herança como pena imposta ao sucessor, capaz, em virtude de atos de ingratidão contra o falecido. Trata-se de uma sanção civil, de caráter pessoal, de sorte que não atinge a estirpe do herdeiro afastado, tá? Então, aqui, eles estão falando que, efetivamente, na indignidade tem direito de representação. Mas olha isso aqui, ó. Olha como muda tudo aqui, ó. Os descendentes do herdeiro excluído, no entanto, nesse caso aqui, não podem ser chamados para suceder por representação se à época da abertura da sucessão sequer tinham sido concebidos. Entenderam? Aplicação do princípio da Saizine. Então, olhem assim, a filha matou a mãe, tá? Se quando a filha matou a mãe, que foi no momento da abertura da sucessão, ela já tivesse filhos, ou estivesse grávida, porque aqui eles falam, não estavam nem concebidos, tá? Ela estivesse grávida. Esse nascituro ou os filhos existentes teriam o direito de representação. Mas ela engravidou depois, tá? Ela teve esses filhos depois, ó, no relatório eles falam isso, ó, no momento da abertura da sucessão eles não eram nem concebidos. Então, tu aplica o princípio da Saizine, né? Qual era a realidade lá no momento da morte? Não existiam esses netos, eles não eram nem concebidos. Então, eles não vão representar a mãe. Eu nunca tinha visto nenhuma decisão nesse sentido e nunca vi nenhum autor falar nessa situação. No entanto, é exatamente isso. Porque, assim, ó, eu sempre gosto de dar uma ideia para os alunos. Quem foi meu aluno de direito sucessório sabe que eu sempre falo nisso. Imagine o princípio da Saizine como uma tela congelada, tá? Como se a nossa tela aqui tivesse congelado e ficasse essa jurisprudência aqui. E nós fôssemos abrir esse computador tempos depois, tá? E ainda tivesse essa tela. O princípio da Saizine é isso, tá? O momento da morte, quem são os herdeiros, né? Quem são os descendentes que a pessoa tem? Qual é o patrimônio que a pessoa tem? Então, provavelmente, isso aqui eu até não prestei atenção, mas provavelmente teve toda a ação criminal, né? O júri, para depois sair essa sentença. Deve ter demorado muitos anos. E nesse intervalo de tempo que ela foi ter filhos. E aí o tribunal entendeu que eles não teriam o direito de representação. Vocês entenderam isso, gente? Tranquilo isso? Bem interessante. Bem, nessa aqui, ó, também uma ação de exclusão por indignidade, se entendeu que não havia interesse de agir, e olhem também, ó, verificado que a abertura da sucessão não era herdeiro, tá? Então, assim, cônjuge passou a ser herdeiro necessário e concorrente com descendentes e ascendentes no Código de 2002. Esse fato aconteceu em 2000, ó, 2000, tá? E aí o cônjuge, naquela época, não era concorrente nem com descendentes nem com ascendentes. Então, o que foi a situação? Ivonete, falecida em 2000, não deixou filhos, mas seus pais, Pedro e Almeri, eram vivos. Portanto, eram os herdeiros necessários. Tá? Almeri só veio a falecer em 2014, 14 anos após Ivonete. Tá? Então, na verdade, os herdeiros da Ivonete eram seus pais. Cônjuge, naquela época, não era herdeiro. A ordem da vocação hereditária é definida pelo Código de 16, vigente na época, na abertura da sucessão, princípio da Saizine. Logo, os sucessores de Ivonete são seus ascendentes e não o cônjuge, tá? Assim, o cônjuge responsável pelo homicídio de Ivonete, então, a ação era uma ação de indignidade contra o cônjuge, mas o tribunal entendeu né, corretamente que o cônjuge não é herdeiro,
porque naquela época ele não era considerado herdeiro, e aplica-se a lei daquela época. Ele é apenas meio. E aí que vem uma situação injusta, porque o regime de bens da comunhão universal, né, permite ao cônjuge sobrevivente o direito à meação, que não se confunde com a herança. Então, o fato dele ter sido autor de crime de homicídio contra ela não afasta o direito de meação dele. Entenderam? Por isso que a ação foi extinta por falta de interesse processual, né? Porque ela foi proposta contra quem não tinha legitimidade. Ele não era herdeiro. Não tinha por que ele ser declarado indigno. Né? Se fosse na vigência do Código atual, sim. Mas ele seria indigno em relação à herança e não em relação à meação. Porque a meação ele continua com direito. Tá? Bem, o outro caso era uma ação anulatória de testamento, com exclusão também por indignidade de herdeiro testamentário, tá? E aí o tribunal entendeu que não houve prova suficiente em relação à incapacidade do testador, né? Que teria sido testamento público, não houve nenhuma prova de que o testador não tinha mais capacidade sucessória ativa, tá? Então, ele não, o testamento foi válido. Bem, então, o que eles falam? Ó? No caso, além de inexistir qualquer elemento probatório apontando a alegada incapacidade do testador no momento da lavratura do testamento, foi comprovado que o falecido indicou sua esposa como única beneficiária do seguro de vida por ele contratado, bem como outorgou inúmeras procurações públicas à sua esposa, anteriores e posteriores à lavratura do testamento, o que denota plena confiança do testador na esposa, bem como a intenção de beneficiá-la. Logo, não desperta estranheza que, por meio de disposição testamentária, tenha o testador destinado à esposa a parte disponível da herança, sobretudo porque, em decorrência do regime de bens, separação obrigatória, ela não herdaria nada na sucessão legítima. Esse é o conteúdo que a gente vai ver agora, né, depois da prova. Ela estaria concorrendo com descendentes, mas como era separação obrigatória, ela não seria herdeira, tá? Que é na concorrência com descendentes. Só que ele beneficiou ela em testamento. E aí os filhos entraram com a ação de indignidade, eles fizeram as duas ações. Uma para tentar anular o testamento e a outra para que ela fosse declarada indigna, né? O que eles alegaram? Olha só, a indignidade da herdeira testamentária, então, que é o que pediam, a alegação de que a herdeira privou o autor da herança de convívio com seus familiares, usando de meios violentos e fraudulentos para tanto. Bem, não teve nenhuma prova para respaldar essa tese. Não, essa situação que eles colocam aqui não é causa de indignidade, né? Ó, na espécie, a autora não se desincumbiu a contento do ônus probatório, o conjunto probatório carreado aos autos indica que o autor da herança estava sendo bem cuidado pela esposa, recebia visita de familiares, apenas recusando-se pessoalmente a receber a visita da autora, né, e de sua genitora, quer dizer, da filha e da ex-mulher, depois que houve o ingresso de ação de alimentos contra ele. Ademais, não há qualquer indício de que a herdeira testamentária tenha praticado atos tendentes a inibir ou obstar o autor da herança de dispor livremente de atos por última vontade. Tá? Então, seria essa a única possibilidade, eles alegarem indignidade, mas não provaram. Até por todo o contexto, né, da situação, se verificou que ele tinha efetivamente propósito de beneficiá-la em testamento. Certo? Então, né, o velho caso, né, do pai que casa de novo, com uma pessoa bem mais jovem, né, a separação obrigatória, mas isso não impede dele doar para ela, não impede dele testar para ela, de outorgar procuração, né? Isso aqui é bem comum, processos assim.
Bem, vamos ver esse aqui agora. Esse é uma deserdação, ó. A eficácia da disposição testamentária de deserdação exige a comprovação da veracidade da causa arguida pelo testador, tá? Não houve prova suficiente, tá? Então, ação improcedente, ó. E aqui eu só transcrevi, achei interessante transcrever a cláusula da deserdação, ó, bem feitinha, ó. Além do legado integral da parte disponível deixada a favor de Nelson Henrique de Oliveira Gomes, por meio do presente testamento, conforme lhe autoriza o artigo 1964, deserda sua filha Fernanda, em razão da conduta dessa neta em relação à testadora ao longo dos últimos anos, através da prática de atos atentatórios à integridade mental e moral da testadora, bem como contra sua honra e dignidade, pelo abandono e desamparo por parte da referida neta, que por esses atos a testadora decidiu deserdar a descendente acima nominada, pois deseja a testadora que a hora deserdada não venha se beneficiar dos bens eventualmente deixados, e com a presente deserdação, todo o seu patrimônio passa a ser disponível, por inexistirem herdeiros necessários, beneficiando ainda mais o herdeiro acima indicado. Bem, o que é prova suficiente, tá? Então, o que essa testadora alegou dentro do testamento para excluir a neta não foi comprovado no processo, portanto, a ação de deserdação é improcedente. Esse aqui também é uma deserdação por desamparo em grave enfermidade, tá? Um pai que foi agressivo e opressor na relação com os filhos, não tem a justa expectativa que os filhos alcancem paro durante a enfermidade. Olhem só, gente, como tem relação com o direito de família, né? Na ação de deserdação, o pai teria feito a deserdado os filhos, não sei se foi, provavelmente todos, dizendo que os filhos não tinham mais atendido ele, tinham desamparado ele na doença. E aí, pelo que está colocado aqui, né, esse pai tinha sido um péssimo pai, agressivo, opressor, que não teria como esperar que os filhos lhe amparassem nessa grave enfermidade. E foi demonstrado também que ele tinha plano de saúde, tinha uma companheira, né, não estava então sozinho ou desamparada, e, portanto, também foi improcedente a ação de deserdação. Esse aqui, vamos ver. Nulidade do termo de renúncia, ó. Tá? Houve um pedido de decretação de nulidade de termo de renúncia e que fosse então partilhado os bens deixados pelo avô. Vamos ver por quê. Aí eu coloquei alguns trechos aqui porque não dá para entender bem no acórdão. A autora referiu que com a morte de seu avô, que deixou bens inventariar e testamento em favor do pai da demandante, Ricardo constituiu como seus procuradores para representá-lo no inventário. Ah, lembrei bem desse caso. Olha que absurdo isso aqui, gente. Quando o avô morreu, o pai constituiu procuradores, advogados, aos demandados César e Otto. Afirmou, no entanto, que Otto, em evidente abuso de mandato, com prejuízo irrefutável ao seu constituinte, com base em instrumento particular e, portanto, sem valor para o ato, assinou termo de renúncia em favor do Montemor, contrariando a vontade do Ricardo, que nunca o autorizou, tá? Então, a filha do Ricardo que ajuizou essa ação, né, dizendo que o pai não tinha renunciado à herança do avô, que os advogados, né, que teriam feito isso, renunciado, assinaram um termo de renúncia, mas através de instrumento particular. Narrou que o genitor era filho fora do casamento, não tinha relacionamento com os irmãos unilaterais e jamais faria renúncia da herança e benefício deles, em seu próprio prejuízo e de sua filha. Alegou que antes de morrer, Ricardo informou para a recorrente que foi enganado, tendo em vista que ele ficou sabendo da renúncia assinado pelo procurador.
Arguiu que ocorreu a renúncia, o óbito do genitor, portanto, a apelante era herdeira e, nessa condição, goza de legitimidade para propor a demanda. Tá? E a decisão foi de que ela tem legitimidade, que ela é interessada. Tá? Então, se o pai dela não, se ela prova que o pai não tinha renunciado à herança, a herança tem que vir para o pai dela, junto com os outros irmãos, e daí do pai dela vir para ela. A discussão era sobre a legitimidade. E a última aqui, gente, renúncia abdicativa dos herdeiros, né? Renunciaram tudo. A herança é transmitida, então, para a viúva, né? Porque não deve ter nenhum outro, vai daí para a viúva. Para ir para a viúva, porque não tem nenhum descendente, nenhum ascendente, daí a viúva iria receber. Tá? E aí não vai haver imposto de transmissão nessa renúncia, mas quando ela chega, vai para a viúva, a parte que pertencia ao de cujos passa para ela e sobre isso vai incidir imposto. Então, vamos supor assim, ó, comunhão universal de bens, 100 mil reais. 50 mil seria dos filhos, 50 mil é a herança da viúva, tá? Bem, se os filhos renunciaram e não tem netos nem ascendentes, a viúva recebe 50 mil de herança com essa renúncia. Então, na meação dela não tem imposto, tá? Porque já era dela, continua sendo dela. Agora, na herança que ela recebe, tem imposto. Certo? Então, gente, foram se aprofundar muito, porque muita coisa a gente não trabalhou. Mas eu acho que deu para ter uma ideia, né, de algumas situações e institutos que nós trabalhamos. Certo, gente? Alguma pergunta? Então, assim, ó, semana que vem eu coloco para vocês a prova no Moodle, vou colocar no horário normal da aula, né, a 1h30, e aí vocês têm 4 horas para fazer, me mandar de volta daí. Tudo bem? As aulas estão gravadas, então, mais uma vez, obrigada para quem colocou a gravar, que eu tinha esquecido, tá? Eu vou baixar essa aula também e coloco lá no YouTube, certo? Tchau, então, para vocês. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, prof. Tchau.